Nesse momento atual que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, fica a pergunta: é castigo de Deus ou não? Já fiz um vídeo sobre isso aí, né? Mas esse dia eu estava vendo na internet um pregador famoso, conhecido. Aliás, ele já foi muito mais conhecido no passado, mas aí ele deu uma escorregada e deu uma caída. Mas mesmo assim a mídia sempre convida ele para dar as entrevistas. E aí ele dizendo assim: não, gente, não é nada disso não, Deus não é assim não. E depois eu vi um padre, famoso, né? Não, Deus é amor, Deus não castiga ninguém, fique tranquilo, isso aqui é coisa do homem, isso e blá blá blá, né? Aí essa semana, lá no palácio, nós vimos muitos líderes evangélicos, pastores, missionários, apóstolos, tudo lá ao redor dele, fazendo oração e toda aquela cerimônia, aquela pompa, né, palaciana, em volta do presidente. Mas, meus amigos, para quem conhece a palavra de Deus, no livro de Jeremias, o livro de Jeremias parece que foi escrito para nós hoje, que o povo pecou, começou a vir as catástrofes, começou a vir as maldições, as doenças, as guerras e tantas outras coisas de maldição. Mas aí tinha a liderança, tinha o poder executivo, né? O rei que governava, e tinha a classe religiosa da época, os profetas. E interessante notar que os falsos profetas estavam sempre na corte do rei. E interessante notar também que os falsos profetas eram muitos numerosos. E na boca deles, a uma só voz, só havia palavra de esperança. Quem que não gosta, né? Até eu gosto, com certeza. Só tinha palavras bonitas, palavras boas. Não, Deus é isso, não vai vir guerra e vai acontecer isso, só coisas boas. Se nós for observar os nossos dias atuais, agora, principalmente no nosso país, né? Você vai ver que todos os falsos profetas, a uma só voz, está falando a mesma coisa. Deus é conosco, Deus está cuidando do Brasil, o Brasil é do Senhor Jesus. Aí pensando sobre isso, lendo o livro de Jeremias, Jeremias era a única voz que destoava dos falsos profetas. Jeremias falou: emendai os vossos caminhos, se vocês não melhorar, não emendar os vossos caminhos, vai vir coisa pior, vai vir isso, vai vir aquilo. E por ele falar a verdade, ele era odiado, era um homem muito impopular. Certa vez alguém me disse que eu era o Jeremias do local onde eu estava, né? Porque eu era sempre do contra. Não era que era do contra, é que eu via a maldade do povo, né? E então eu denunciava. E aqui, às vezes, nas minhas redes sociais, no Facebook principalmente, eu publico só versículos falando sobre o pecado, a causa do castigo. E no nosso país também, meus amigos, meus irmãos, eu vejo os falsos profetas sempre orando pelo presidente, mas eu não vejo eles denunciando o pecado na nação. O pecado mais recente foi o carnaval, todos viram, né? O escarnecimento que fizeram do nosso mestre e tantos outros. Mas eu vejo os falsos profetas não falando a verdade para o presidente, bajulando, só vejo bajulação, não vejo falar: presidente, o senhor precisa se converter, porque o senhor convertendo, até as suas palavras, que é aquela que causa muito problema para o senhor, a maioria dos problemas por causa das suas palavras. Se o senhor for a nova criatura, o senhor vai ter palavras agradáveis, temperadas com sal, o senhor vai ter palavras de sabedoria e palavras com prudência. Começa aqui pelo governo, senhor presidente. Vamos falar a verdade, vamos largar os pecados. Não é para o senhor ser católico, ser cristão, isso não importa. Importa um novo nascimento. O senhor ser um líder de exemplo que pratica a palavra de Deus, como a gente viu alguns líderes americanos há muitos séculos atrás, né? Que praticava a palavra de Deus. Então, nosso ouvinte aqui do nosso canal, aí você pode estar falando: pô, você só traz notícia ruim, só fala coisa negativa. Não, que eu conheço a verdade. A verdade está aqui, ó. O profeta Jeremias foi preso, foi escorraçado, tramaram contra a vida dele, e porque ele denunciava. E assim foi eu também em certa cidade aqui do Nordeste. Fui ameaçado pelos pastores e tantas coisas, né? Pelos os discípulos dele, e hoje eu vejo que eles não estão muito bem.
porque eu falava a verdade e eles odeiam a verdade. Odeia a verdade. E os falsos profetas, ele está sempre com palavras de otimismo, mas ele nunca fala a verdade, ele nunca aponta o pecado para a pessoa se corrigir. Assim está acontecendo com o nosso país. Parece que quanto mais o presidente se mexe, mais problema vem. Vocês perceberam isso? O governo dele, se ele fosse verdadeiramente, como diz a palavra de Deus, um servo de Deus, Deus iria abençoá-lo. Iria abençoar nosso país também, para ele ser um exemplo. A palavra de Deus fala que quando nós agradamos a Deus, está lá em Provérbios, ele faz com que até os nossos inimigos façam paz conosco. Eu já experimentei isso. E o nosso presidente parece que cada dia mais aparece mais inimigos. Vocês devem ter percebido isso, eu percebo isso. Então alguma coisa está errada aqui com o sistema religioso do Brasil, essa liderança que prega prosperidade, isso, aquilo, né? Então nós vamos aguardar para ver, porque foi feita há pouco tempo atrás uma campanha de oração e jejum pelo nosso país. Não estou vendo luz no fim do túnel não, porque o pecado ainda continua campeando no nosso país. E a liderança política, como a liderança religiosa, e agora o pessoal da informação e jornalistas estão caindo no descrédito. Por quê? Porque vive no pecado, na mentira, principalmente o jornalista, fake news, como diz agora, gosta de falar inglês, né? E os religiosos, na ganância do poder, e Deus está castigando o país. É castigo sim, mas aquele que é fiel individualmente, Deus está cuidando, como Deus está cuidando de mim individualmente. Está me suprindo todas as minhas necessidades. Mas nós devemos denunciar o pecado do país, para se converter, levar a verdade, meus amigos. Então não se deixe enganar não, com esses falsos profetas. Os falsos profetas sempre diziam no passado, paz, paz, quando não havia paz. Hoje não é diferente. Hoje está igualzinho. Então o livro de Jeremias foi como se Jeremias estivesse aqui. A palavra de Deus nos alcançou. Alcançou o mundo inteiro, mas eu quero falar particularmente do nosso país. Cada um fala do seu, nós estamos falando do nosso país. As coisas eram para estar melhores. O número de servos de Deus nesse país, o que nós vemos é que está ladeira abaixo, sistema moral, espiritual, todas as áreas. Então, meus amigos, vocês estão muito cuidados com os falsos profetas, que ele vem até vós com a palavra, mas encobertamente heresias destruidoras. Fica aqui a nossa reflexão, se é castigo ou não. Eu digo que é castigo segundo a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus.